Está contigo a fala, está com o microfone aberto, pode falar. Então, sim, olá, boa noite, professor, colegas que Boa ainda noite. como eu, né? Para mim está sendo um privilégio participar desse curso maravilhoso, parabenizar o professor, viu, professor? Está sendo de muito aprendizado, creio que para todos nós, tá? Principalmente para mim. Eu só queria que o senhor falasse um pouco sobre os perfis aqui, que eu tinha falado mais antes, mas como tinha entrado outros na frente, né? O meu Sim. 56 gato e 24 lobo. Queria que o senhor falasse um pouco. Menina do céu, deu 50 e tantos gatos. É gato demais da conta, menina, acorda. Pois é. O que que acontece com a pessoa que dá gato desse tanto? E que ainda tem o lobo aí, deu gato e lobo nessa parada, né? São pessoas que ajudam muitas outras pessoas que estão disponíveis quase que o tempo inteiro, que são escravas da necessidade dos outros. As pessoas terminam te sobrecarregando com as suas atividades. Você termina mais vivendo para as outras pessoas do que para si, né? Você tira da sua própria boca para poder deixar a outra pessoa satisfeita e feliz. Você acaba passando necessidade. E o pior é o seguinte: a formiga sabe o pau que corta. Então, as pessoas que estão à tua volta sabem que você é boa demais, usam e abusam da tua nobreza. E o que é pior é que você tem o lobo aí em ascendente, né? Então, ao passo que você faz e que se submete e que não consegue dizer não, né? Você tem o lobo que cobra isso muito de você, que é você cobrando de você, meu Deus, mas por que que eu estou fazendo isso? Eu podia pensar mais em mim, por que que eu não consigo dizer não? E isso ainda potencializa o teu sofrimento, né? E aí? Isso, É desse jeito ou 100%. Vamos lá, 100%, não é? vamos lá para o digital. Deu 32, o visual 30 e o auditivo 22. 32, o visual 30. Você aprende melhor fazendo e vendo. Mas você ainda aprende melhor fazendo. Eu falei para a colega aqui um pouquinho atrás que a maior parte do pessoal digital, quer dizer, do pessoal que é gato, vai tendenciar para o digital, né? Por quê? Porque é toque, afago, né? E são pessoas que necessitam muito, muito disso, né? Mas o que vai te chamar mais atenção é o digital e o visual. Você aprende com mais facilidade assim. O que deu menos aí foi qual? Foi o. Ixi, eu anotei só o digital, o visual e o auditivo. O outro eu Ah, nem anotei. então o sinestésico deu menos, mas dá para falar dentro dessa perspectiva aqui para você, né? Se o sinestésico deu um pouquinho menos, é por causa desse lobo que tem aí no teu perfil, que te deixa muito mais racional. Apesar de você atender às necessidades dos outros, se sensibilizando com a necessidade deles, você enxerga isso, você racionaliza isso, embora você não consiga dizer não, e isso ainda você percebe isso mais do que as outras pessoas que têm aí o lobo mais baixo. E por isso o sinestésico dá mais baixo também, né? Ok, muito obrigado, gratidão. Tá aqui, Ah, vou. não, eu é que agradeço a sua participação. Tá joia. Maria José, agora sim. Pode falar, minha amiga. É, o digital deu 36%, o auditivo 30%, e o sinestésico 18% e o visual 16%. O visual que deu mais baixo. E é bom, assim, conversar contigo, você usa óculos, né? E essa pequena deficiência visual, você tem ela há muito tempo, né? Tem. O que que acontece? O teu cérebro é autônomo. Então, ele detecta que o teu corpo tem algumas deficiências e ele migra todo esse potencial de aprendizagem para outros sistemas, né? Então, por isso que o teu visual vai dar muito baixo. O que deu mais alto aí foi o quê, Maria José? Foi o digital. Geralmente a pessoa que tem um problema de visão, ou que cego, por exemplo,
o que vai mais destacar nele é o tato. Ele aprende o mundo à volta tocando, né, sentindo com o tato. E aí é o sistema que mais desenvolve, às vezes, nas pessoas que têm deficiência visual. Né? Deu 30 aí? E 6. 36. E aí você aprende melhor fazendo. Você é aquela pessoa que, se alguém quer te ensinar alguma coisa, faça com você uma primeira vez e você jamais esquece. Não tente mostrar para você aprender com os olhos, porque vai ser pouquíssimo eficiente ensinar você dessa maneira, ou você tentar aprender dessa maneira. Outro sim, tem um segundo que deu 28 aí, qual foi? Foi visual, né? Não, foi visual não, foi auditivo. O auditivo deu 30. Pois é, então você aprende ouvindo e o fazendo. É aquela pessoa que precisa dar uma agendinha, precisa de um papelzinho para estar anotando as coisas, senão não Até esquece. porque eu sempre redigi ata, né? Então, Eita, olha aí, ó. é aquela polêmica, né? O nosso amigo Frota que o diga. Às vezes eu era convocada para fazer 5, 6 atas para ele. Então, assim, você tem que ter todos aqueles tópicos, né, em tempo hábil. Então, não dá para memorizar. Você tem que, infelizmente, usar a agenda, né? Eu tenho coleções de agenda aqui, quase desde Olha. quando eu entrei no estado. A pessoa que dá digital vai ter agendinha, vai ter o caderno, onde ela vai Isso. anotando tudo, senão ela esquece, Bloquinho de né? rascunho, né? Aquelas folhinhas Bloquinho de destacadas da agenda. rascunho, rabisca a Bíblia, rabisca o livro, destaca, glosa. Não, e outra coisa, você sempre tem na agenda o contato dos amigos, né? Porque É. você não confia na agenda do celular. E a do Eu celular é mais. identifiquei perfeitamente. A do celular é mais visual e às vezes é automática. Se você não fizer, não escrever, não grava, não fica na Não cabeça. grava, é verdade. Pois é, amanhã eu vou mostrar algumas ferramentas que fazem com que você desenvolva esses outros sistemas. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem esse problema visual. Hoje tem um negócio chamado fisioterapia ocular. Hoje tem uma série de profissionais, principalmente oftalmologistas, trabalhando com fisioterapia ocular, que pessoas que tinham 90% da visão perdidas recuperaram 100% da visão fazendo exercícios com os globos oculares. Então, o que é isso? É você treinar os olhos, treinar o cérebro para interpretar, para enxergar de uma maneira mais eficiente. Então, você vai encontrar muita gente que está abandonando os óculos e sendo mais eficiente, desenvolvendo a visão. Né? Quem é digital, igual você e eu e muitos aqui, tem uma aprendizagem mais lenta. Quem é auditivo é um pouquinho mais rápido, porque basta ouvir, não precisa escrever, não precisa fazer nada. Quem é Verdade. visual é só enxergar. O cara está escrevendo no quadro, ele está lendo, ele não precisa nem botar no caderno, já entrou na cabeça, é só tirar 10 na época da prova. Nós, se não escrever, transcrever, fazer 10 vezes a mesma questão, a Verdade. gente esquece. E a questão do perfil comportamental, o gato é 56%, o tubarão só 28%, o lobo 12%, a águia é 4%. Vixe, a águia deu baixinho, ó, e o gato deu lá em cima, né? Então, tu se identificou muito com o que eu falei da última colega, né? É, Sim. tem que aprender a dizer não, tem que aprender a ser um Não, pouquinho mais ruim. eu estou me tornando um mapa, minha família, né? Porque agora eu estou aposentada, né? Vai fazer um ano. Uhum. E assim, as minhas irmãs acharam que eu estava disponível. Eu não sou viúva, eu tenho uma filha universitária, mora longe e depende de mim. Eu não sou beata para cuidar de ninguém, não, filha. E ó, se Agora que eu não, vou, agora que você agora que vai eu viver a vou vida. curtir a vida. Aí eu tô de má, sabe? Essa mudança minha foi assim, meio brusca, né? E tá causando
polêmica entre eu e minhas Conflito, irmãs. né? Não, Eu sabe o falei, que que não. acontece com pessoas que têm o perfil igual o seu, da colega, né? É aquela pessoa que a família recorre, que precisa fazer um É, tratamento, que está fazendo alguma coisa de saúde, é a primeira pessoa que e, eles pensam e para estar ajudando. não é só a família. Eu tenho Todo mundo, no serviço, né? dois casais de idosos que eu adotei há muito tempo. E aí, com essa minha mudança meio radical, ou radical até assim, exagerada, aí veio, eu precisei viajar. Eu falei, eu preciso de viajar e dar uma arejada. Aí veio uma senhorinha aqui, né? Uma delas aí, ela disse, ô, dona Mazé, mas como é que a senhora vai viajar? E a minha consulta? Eu falei, e se eu tivesse Olha. morrido ontem, como é que você ia fazer a consulta? Pede o Uber, vai lá, já está tudo agendado. Você acredita que ela não foi, esperou eu chegar, Olha só, rapaz. remarcou, disse que não ia sozinha sem eu. Falei, meu Jesus, agora eu adotei mais essa criança. É gostoso servir, mas chega um momento que a gente cai na real que quando você às vezes mais precisa, como eu precisei, eu hoje sou deficiente física, né? E também, mas isso não me impede de fazer nada, graças a Deus, que Deus é pai, não é padrasto, né? E assim, graças a Deus eu não entrei em depressão e tal, estou muito tranquila. Mas assim, às vezes, quando você precisa da família num momento desses, eu não tive apoio. E daí Olha eu, só. assim, foi onde eu tomei a minha decisão. Falei, olha, eu vou ser radical, mas eu vou cortar isso, isso. Aí eu usei a agenda, né? E fui marcando onde eu precisava mudar. E graças a Deus, assim, foi muito bom para mim, porque eu também não quis mais, assim, tá querendo saber nada do que acontece lá e nem passo nada meu para elas, entendeu? E assim, meus pais, eu respeito muito questão de problema, qualquer coisa assim, só alegria, porque já meu pai vai fazer 90 anos, minha mãe 80, então é tranquilo. Mas as minhas irmãs, elas achavam que eu era a segunda mãe delas, pelo fato da minha mãe estar já assim, com a idade avançada, eu quem tinha que resolver. Eu falei, não, gente, ó, cada um com o seu mundo. Eu tô no meu. Eu me adaptei a vassoura, o rodo, tudo, tudo, tudo. Até a pia, a torneira da pia, porque eu sou canhota, mas foi meu braço direito. Mas os dois funcionam, tem que funcionar iguais, né? Então, eu agora tenho um braço e meio. Então eu tive que adaptar tudo vocês, cuida da vida de vocês, pelo amor de Deus. E cada um com seus problemas. Não, e outra, você precisou passar por um problema desse, por uma dificuldade dessa, Sim, para ver que as pessoas às vezes não estavam disponíveis para você ser um pouco mais, sim, pensar mais em você. é. E foi exatamente lá mesmo onde dói, né? Que é o coração. Você pensar assim, meu Deus, eu nessa situação, eu tenho três irmãs, tudo próximo. E assim, vinha igual beija-flor, como se fosse uma visitinha, né? Oi, É, você ainda não está dando conta de fazer nada. Isso me magoou muito, sabe? Assim, fez olha eu só. repensar a minha vida. Eu falei, gente, esse problema meu é para sempre. Quem sabe quando eu passar desse plano para o outro, eu vou me apresentar perfeito. Isso aqui era só para tentar me moldar. Mas muito bom, nossa, maravilhoso. Obrigada, gratidão, viu? Você é top. Ah, eu que agradeço o seu exemplo, né? Agrega muito aí a vida das pessoas, dos colegas. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigada por Ah, um tudo. abraço para você. Deixa eu ver quem é que Outro. está na fila aqui. A Keiliane Peixoto. Tá contigo, Keiliane. Pode abrir aí o microfone, tá? Boa Eliane, noite. Oi, boa boa noite. noite. Tudo Tá me jóia? ouvindo bem? Joia, Excelente, Keiliane. que bom. É, não, é só mesmo.
curiosidade aí a respeito do resultado, né? Que eu fiz o teste agora à noite. E o meu, assim, o maior, dizer assim, foi do digital, né? E deu quanto? Tu lembra? Aqui. Lembro aqui, ó. 36% digital, sinestésico 26%, visual 18% e auditivo 20%. Então, você vai aprender mais fazendo. Você está aí igual a Maria José, né? Só que mais digital do que os outros perfis. Você precisa escrever, transcrever. Se alguém vai lhe ensinar alguma coisa, se a pessoa vai te ensinar, tem que te ensinar fazendo. Você aprende, você não esquece quando alguém te ensina fazendo. Você tem que estudar para uma prova, ou tem que relembrar um conteúdo, você tem que transcrever, reescrever. Você também, assim como a Maria José, é dependente, às vezes, de agenda ou de agendas, porque o que você ouve, o que você vê, o que você sente, às vezes você tem que escrever num caderno para facilitar a absorção desse conteúdo, né? Se você não escreve, você termina esquecendo com mais facilidade, porque o que vai deixar o teu cérebro mais confortável é desenhar, é fazer aquilo para que isso afixe melhor na sua mente. É verdade. Bateu aí, né, Keliane? E Sim, o teu, eu falei sobre o teu perfil comportamental, o que deu? não, Tu chegou a fazer? mais cedo, né? É. Gato, lobo, Perfeito. tubarão ou águia? Não, esse eu não fiz. Eu não Não, fiz. não, então tá bom. Depois Não você tive tempo. faz e me manda no privativo, aí eu vou falar para você, tá? Tá bom. Sara, você quer Obrigada. falar de novo, Sara? Ou você já falou ainda há pouco, né? Ainda não, né, Sara? Tá aí Eu na falei sobre o tela. meu comportamental, Ah, faltou. então fala do sistema representacional agora. Aham. Eu mandei aqui no chat, deve ser o segundo. Você sobe só um pouquinho, que ele tá bem aí, facinho. Deixa eu abrir esse danado desse chat que aí dá pra gente mostrar pro pessoal. Pois é, porque eu concordei com esse aí. Esse aí eu acho que veio certinho. Deu certinho. Deu certo. Mas O apesar que... dele, ele veio Ah, digital, pode dizer. aprendo praticamente todas as formas. Tu aprende mais aqui o predominante. Não quer dizer que você vai só se você cega para não aprender com a visão, né? Ou surda para não aprender com a audição. Você vai Sim. aprender, mas com menos eficiência. O que vai ser a potência no teu processo de aprendizagem é o digital. Então, na hora de você escolher uma profissão, na hora de você ir aprender, absorver algum conteúdo, você precisa de ter algo para estar escrevendo, transcrevendo aquilo que você ouve, aquilo que você vê, para facilitar a lembrança depois. Se você não tiver anotado, fica muito mais fácil de fugir, às vezes, da tua mente a experiência que você viveu se você não escreveu. No passado, as mulheres tinham agendinhas, né? Que elas colocavam lá papelzinho de malinha, que elas escreviam. E aí você, assim como as outras colegas, são extremamente dependentes de agendas, porque se você não escrever, tudo que você está vendo, ouvindo e às vezes fazendo, fica muito mais fácil de ser esquecido, não é? Sim, aqui, eu tô com a minha aqui. A agenda. Mas eu aprendo assim, eu gosto de escrever. Tipo, é igual você falou. Eu realmente lembro como se fosse memória fotográfica. Eu vejo lá escrito, entendeu? Então é muito fácil. Mas teve uma parte que falou sobre a dificuldade de leitura, como se fosse uma dificuldade em ter foco. Ah, não, era a águia. Eu estava falando de águia, né? A águia que tem dificuldade de foco. Agora, nessa questão do digital, você não zerou, né? Mas... Foi bem divertido. Foi. Você não zerou, né? O que acontece aqui? Você vai aprender das outras maneiras, embora os comportamentos mais latentes vão ser voltados aí para o sistema representacional digital, né? A questão da leitura, por exemplo, você lê, você
lê às vezes em voz alta ou lê para você mesma ouvir, e você é mais racional do que as outras pessoas, né? Até porque o teu perfil deu tubarão, nós trabalhamos isso lá no começo, né? O tubarão, quanto mais alto, mais racional. Então, pessoas que são muito emotivas, muito sensíveis emocionalmente, você tem dificuldade de se relacionar com essas pessoas, né? Por quê? Porque você chega na lata, não tem esse negócio de ficar com chantagem emocional, não. Isso aí para você é fraqueza, chega a ser uma fraqueza. Então, você vai ver que esses indicadores ficam mais baixos justamente porque você foi condicionada assim. Eu não vou perguntar a tua idade, mas quem é aí do velho modelo educacional, que não tinha aulas online, que não, a pandemia não mudou o sistema, a grande maioria de nós é digital. Aqui nós estamos vendo um perfil diferente, porque o pessoal que busca essas aulas, na maioria das vezes, são pessoas auditivas ou visuais, mas mais auditivas. Você vai ver aqui, ó, que quando eu abro a tela para o pessoal estar enxergando os outros, eu estou enxergando isso aqui com mais frequência, você vai ver o pessoal ouvindo. Tem gente que nem está olhando para a tela, é o caso da Welma, que olhou agora. A Welma está olhando lá para o teto, porque o negócio dela é ouvido. Aí o negócio dela é ouvido. Aí se ela pegar, olhar demais, às vezes o que ela está vendo atrapalha o que ela está ouvindo, né? Então, a maior parte dessa turma que está aqui dentro da sala é auditiva, mas você tem aí latência no digital, e amanhã eu vou falar muito, por exemplo, para namorar, vou adiantar aqui para vocês, né? E aí cada um dos que estão aqui dentro que pense aí nos seus perfis. Quem é visual, quando ele vai escolher alguém para namorar, ele vai utilizar os olhos, né? Então a pessoa tem que ser dentro do padrão dele de beleza, ela tem que preencher visualmente falando. Então ele vai estar muito voltado para o aspecto da beleza visual do corpo dentro de um padrão que é agradável aos olhos. A pessoa que é auditiva não está nem aí para a beleza. Se tiver uma voz de locutor de rádio, já está apaixonada pela voz. A pessoa que é auditiva é a voz. A pessoa que é sinestésica tem que ter sentimento, pode ser bonito do jeito que for, pode ter uma voz espetacular. Se ele não sentiu ou ela não sentiu uma emoçãozinha, uma paixão, não rola, não vai ter nada, não vai ter namoro, não vai ter brincadeirinha, né? Agora, quem é digital gosta mesmo de pegada, né? Se arrumar um namorado que não tenha pegada, logo abusa, vai embora. Pô, esse cara não tem pegada, eu tô cansado. Conversa demais, né? O negócio é pegada. Então, você vai ver isso muito claro nas relações, seja relacionamento amoroso, nas relações com os filhos, o perfil fica muito mais fácil de enxergar, de interpretar, quando a gente utiliza esses exemplos que são mais fáceis de serem trabalhados. Entendi. Então, agora eu tenho um motivo maior para ter um comportamento um pouco mais difícil, além de ser de signo de Áries, né? Olha aí, viu? Ter aí já o tubarão que né? Aí a pegada é mais poderosa. Então, muito obrigada, boa noite. Que isso. Até amanhã. Uma excelente noite para você. Até amanhã. A Sara, o Sérgio Reis. Nós estamos com um cantor aqui. Sérgio Reis. Não, saiu. Agora, Solange Rodrigues. Está contigo a fala, Solange. Boa noite, meu amigo, era um site. Boa noite, minha colega. Diga. Eu fiz aqui o teste, aí eu falei, vou esperar até ele me falar, porque lá no outro teste que deu predominância para lobo, né? E agora, no meu teste aqui, deu visual 32%.
Eita! Aí, Auditivo 22, sinestésico 20, digital 26. aí deixa eu contar a história para tu. Aqui ainda não apareceu nenhum visual, né? Deu lobo e deu visual. Você é aquela pessoa que observa tudo que acontece nos ambientes. Não passa nada desapercebido dos seus olhos. Sejam expressões, sejam comportamentos, você está enxergando, tem uma visão sistêmica de todos os ambientes que você está inserida. É assim ou não é? É desse jeito. Não passa batido. Você tem os olhos ligeiros. Rosati, e aí, ó, no relacionamento, meu esposo, pelo esse dia estudando, eu sei que ele é gato e eu sou lobo. Aí eu pensando, meu Deus, meu esposo é um santo. E aí, lá na casa, quem toma a última decisão é o lobo, com ascendente em tubarão. Ô, coitado! Ai, Deus do céu. Mas a gente até que se dá bem, graças a Deus, mas é justamente por isso, que ele é gato, né? Aí é fácil de conviver. E aí é que entra essa questão, a Solange, que num relacionamento alguém tem que ser flexível, né? Para dar Verdade. certo. Se não for flexível, vai dar briga, vai dar dificuldade, vai dar conflito de relacionamento. E o gato, ele sempre cede, na maioria das vezes. Principalmente quando ele está casado com um lobo-tubarão, né? O teu deu lobo e deu tubarão muito próximo, né? Deu, E muito próximo mesmo. e essa questão do visual, você vai perceber, né? É latente. Você está numa sala, se o sol entrou uma nuvem lá fora e escureceu o ambiente, você percebe muito mais rapidamente do que as outras pessoas. Você percebe a alteração no ambiente de maneira visual, né? E os seus olhos estão sempre atentos para perceber tudo que está acontecendo à sua volta. É por isso que às vezes você percebe que tem o lobo lá em cima e que tem os olhos ligeiros, que você às vezes não consegue deixar passar batido, né? É porque o que passa batido na visão de outras pessoas, para ti não passa. Eita. Interessante demais, estou gostando demais, ó. Que bom. Superou as minhas expectativas, de verdade. Eu fico feliz, olha aí. E ainda mais isso vindo de um lobo, né, que é extremamente... E tubarão. Se eu tivesse fazendo besteira aqui, tu já tinha me chamado a atenção. Ai, Deus do céu. Pois é, está sendo muito bom mesmo, muito, muito, muito. Então, que Deus abençoe vocês, boa noite, grande abraço. Deus continue te usando e você vai ajudar muita gente ainda. E quando a oportunidade tiver, eu vou participar novamente, porque, olha, amei, de verdade. E olha que nós só estamos passando do mês, né? Tem 2 dias aí, tem muita coisa boa para a gente trabalhar ainda. Com minha certeza. amiga? Muito obrigado pelo feedback, muito, muito obrigado pela participação também. E certeza que eu agora, antes de eu falar, mesmo que eu fico remoendo, querendo falar, eu falo, oh, meu Deus, eu tenho que ser um pouquinho gato, me ajude, me ajude, me ajude. Nas suas orações agora você fala, Deus, me transforme num gato. Miau, miau. Boa noite, gente. Boa noite, minha amiga. Aí o Elma, tá contigo a fala, tá? Aqui com a mãozinha levantada, estamos chegando nos últimos. Professor, pode falar, minha amiga. Eu estou gostando, desenvolvi bem hoje, desenvolvi bem hoje no trabalho, consegui fazer os 2 trabalhos online durante o tempo. E o meu deu assim, 40% gato, 24% tubarão, 20% lobo e 16% águia. Elma, o teu é interessante, porque você vai ser gato, não tem erro, é muito gato também, tá? É 40% no negócio, né? Só que você cede a tudo aquilo que eu falei da Maria José e de outros colegas, você tem uma necessidade enorme de ajudar as outras pessoas, as pessoas terminam te sobrecarregando.
terminam abusando da tua nobreza, só que você tem um tubarão aí um pouco lá em cima. Você se cobra muito por causa disso, né? Rapaz, por que eu estou fazendo isso? Eu devia de aprender, né? Às vezes você ajuda as pessoas terminam te decepcionando e você tem dificuldade de cobrar das pessoas isso, mas você se cobra de você com muito mais dureza do que as outras pessoas, né? Então, quando você olha para sua condição, você fala, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar, eu tenho que largar de ser boa demais, né? E tentar me valorizar um pouco mais, porque senão fica aí que nem a Maria José, trouxe um exemplo dela espetacular para nós, né? É uma pessoa que ajuda todo mundo, ainda está com um gato lá em cima, mas que acordou para a realidade, porque quando ela precisou de alguém, ninguém apareceu para ajudar, porque as pessoas pensam, não, ela não vai nem ligar se eu não for, ela não vai nem reclamar se eu não for. E aí terminam que no momento que vocês mais precisam, é o momento que às vezes o gato fica desamparado. É verdade. Isso foi o que aconteceu em quase toda parte da minha vida, acho que durante a maioria do tempo. Né? As pessoas, você não sabe dizer não, e aí você diz o sim, às vezes querendo dizer o não. É isso que acontece. Na hora que eu mais preciso, que eu estou precisando, aí elas me dizem não. Pois é. Aí, ó, é bom você perceber isso através do teste, porque aí aqui você começa o seu processo de mudança, né? Passar um tubarãozinho, né? Não, eu vou mandar assim que nós terminarmos aqui, eu vou mandar um gabarito que vai fazer com que vocês aprendam mais aí no WhatsApp, no grupo, né? Então vai chegar, vocês vão ter a oportunidade de estudar ainda hoje ou amanhã a respeito disso. E aí vocês vão ver que dá para vocês serem o que vocês quiserem, tá? Tá. E a questão deu 34% auditivo e 26% digital. E empatou visual e cinestético, 20%. Tá lá embaixo, o visual e o sinestésico. O que vai ser maior aí para você é o auditivo. É característica das pessoas que buscam áudio, vídeos virtuais, quer dizer, vídeos não, aulas virtuais, né? Cursos online. Por quê? Porque vai utilizar mais o ouvido, né? Eu falei aqui que tu estava com um foninho de ouvido olhando para o teto, né? Nem precisa olhar para o danado do celular, só o ouvir já faz com que você entenda o conteúdo com mais facilidade. Então, você lê em voz alta, cursos, palestras, oficinas, livros que utilizam muita oratória, o som, deixa você muito mais fácil para aprender o conteúdo. Com certeza. Gostaria de lhe agradecer. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Uma boa noite, minha amiga. Uma excelente noite de sono. Amém. Bem. Ainda temos a sala aqui. Quantas pessoas? 7. Tem mais alguém que queira falar? Vontade. Oi, professor. Diga, Alex. Eu aqui de novo. Sobre a questão do perfil comportamental, no caso eu fiz 2 vezes, né? E o primeiro deu tubarão e o segundo deu gato. Aí deixa eu perguntar, com qual dos dois você mais se identifica? Com gato. E qual que você gostaria de ser? Acho que tubarão. Pois é, o primeiro que você fez, você escolheu as perspectivas dentro daquilo que você gostaria de ser, né? Que o gato está te maltratando, né? Você não gostaria de ser tão gato assim, você gostaria de ser mais tubarão, ter autonomia, falar o que vem à cabeça, não importa onde quem esteja, não deixar que as outras pessoas lhe machuquem, lhe aflinja, né? E aí, no primeiro momento, você escolheu o tubarão, mas você é gato, cara, não tem erro. Agora, quanto que deu de gato? De gato deu 36 e tubarão 32. 32. O gato tá vencendo. E no tubarão tá vindo menos. Esse é o segundo que eu fiz. O primeiro, o gato deu 24 e o tubarão deu 32. Não, aí você vai levar o gato em consideração, porque você é mais gato. Então, você é aquela pessoa que trabalha em equipe, que ajuda as outras pessoas, que não tem dificuldade
para se relacionar, valoriza mais as outras pessoas do que os negócios, né, do que as regras, por exemplo. Mas você tem aí o tubarão, tem vontade de ser tubarão, só que o gato vai sempre vencer ainda. Então, para você é mais complicado. Por quê? Porque você quer ser chefe, quer liderar, quer fazer a diferença, mas o lado gato ainda te coloca para ficar no meio da multidão, no meio da equipe, e você termina não assumindo aí o papel por causa do condicionamento do seu comportamento voltado para gato. Sim, é verdade, é desse jeito mesmo. Então, às vezes você até tem oportunidade, mas aí o lado gato te deixa um pouco receoso e você abdica de assumir posições, às vezes, de liderança ou de chefia nos ambientes que você frequenta, a igreja, a escola, a tua família ou a organização, e aí você precisa de decidir de fato o que você quer e adotar aí os comportamentos mais adequados para que te coloque em vantagem, tá? Pois é, professor, é isso que eu queria saber, porque eu estava em dúvida, né? Sobre os dois. Não, Mas tranquilo. muito Ficou obrigado. claro agora, né? Sim, sim. Tô gostando muito dessas aulas, gostei muito, viu? Legal, cara. Ainda tem aí mais umas 2 aulas, vou mandar conteúdo para vocês. Na hora que a gente fechar aqui, vocês vão ver o tamanho do impacto disso na semana que vem, né? Porque só de ouvir o conteúdo já promove uma mudança significativa no comportamento de vocês. Sim, sim. Boa noite a todos, boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, meu amigo. Alex Ninja, você quer falar, Alex? Professor, boa noite, tudo bem? Quero falar um noite. pouquinho rapidinho. Professor, aqui deu logo digital. Aí é o seguinte, essa tarefa de hoje aqui, esse digital aqui, eu estava lendo aqui abaixo aqui, e tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Aqui está dizendo, tem dificuldade em ler texto ou livros por um longo período de tempo. E uma coisa é o seguinte, eu realmente não tenho muita paciência de ler, sabe? Eu começo a ler, por exemplo, se eu pego uma revista, eu vou lendo ela um pouco ali, e aí eu quero adiantar logo as páginas, entendeu? Como se você quisesse ler rápido. E eu não tenho essa paciência, aquela calma, aquela tranquilidade, sabe? Isso é um problema que, tipo assim, eu tinha até assinatura de revistas, chegava, eu tinha caixas de revista que ainda estavam naquele saquinho, nem a etiqueta eu tirava. Chegava para mim, o correio falava assim, não, coloca ali, depois eu leio. E nunca li, abria uma, duas, passava 3, 4 folhas, eu não consigo ler, ter esse hábito, entendeu? Uma coisa que eu queria muito, assim, até que o senhor me fale, como que eu faço para mim desenvolver esse hábito para ler, porque, assim, é uma coisa muito boa a gente ler. Amanhã eu vou dar algumas ferramentas para vocês, Alex, que vão ajudar vocês a ficarem mais potentes na absorção de conteúdo. O grande problema de nós, que somos digitais, foi o sistema educacional que nos condicionou assim. E é o processo mais lento. Por que que você cansa? Você não desiste do meio do livro depois de 2 ou 3 páginas? Porque é um processo lento de aprendizagem. Você precisa estar destacando, você precisa estar escrevendo, porque se você forçar o visual ou o auditivo, você termina retendo pouquíssimas coisas daquilo que você está buscando. Aí sabe qual é o prejuízo? Você fica desestimulado. Porque, eu li um livro inteiro, eu não lembro quase nada daquilo que eu li, eu não absorvi nada, né? Por quê? Porque você tem que estar fazendo uma leitura onde você tem que estar transcrevendo, destacando para que isso fique gravado na sua mente. E ainda mais quando o digital está muito alto, aí é que você sente a necessidade disso, né? Porque se fosse audiovisual, lá em cima, você só precisava ver uma vez, fazer a leitura uma vez, para você nunca mais esquecer. Se você fosse auditivo, precisava fazer a leitura uma vez para você ouvir e nunca mais esquecer. E se fosse sinestésico, você precisa de ouvir aquele conteúdo que é recheado de emoção uma vez para nunca mais esquecer. Sendo assim, digital, como você é, como eu sou, e a maior parte das pessoas aí acima de 40 anos está nesse perfil, nós precisamos ver, ouvir, sentir e fazer.
transcrever. Então, se nós vamos para dentro de uma sala de aula, é ver o professor falando, ouvir, sentir o conteúdo e escrever no caderno. Se não fizer isso, não aprende pouquíssimas coisas, pouquíssima coisa que é retida. É verdade. É tipo assim, professor. Às vezes tem tutoriais na internet, no YouTube, canais de pessoas que ensinam algumas coisas, e eu não tenho paciência, a pessoa fala com tanta paciência, tanta calma, e eu não tenho aquela... Moço, fala logo esse negócio, adianta, eu não consigo ter aquela paciência, a pessoa está falando bem explicadinho, devagarzinho, sabe? E eu fico, não, cara, fala logo isso aí, pelo amor de Deus, não demora não, entendeu? Mesma coisa, às vezes um professor na sala de aula está falando uma coisa assim, eu quero que ele fale logo, antecipa aquele trem, fale mais rápido, não demora tanto, entendeu? É igual você falou mesmo. O meu digital aqui deu 38, visual 18. Pois é, aí ó, você aprende muito menos vendo, né? Deu 18 visual, não deu? Deu. E o auditivo? 22. Pois é, tá lá embaixo. Então, os filtros mentais, que é os teus olhos, teus ouvidos, eles foram um pouco exercitados. Então, o que você exercitou mais foi a escrever, transcrever, fazer os conteúdos, os exercícios que eram lhe dados. Aí você terminou sendo condicionado para esse modelo. Mas dá para mudar, Alex. Dá para você ficar na semana que vem se deliciar com conteúdos espetaculares e assim, só refinando esses outros sentidos aí que você precisa de trabalhar. Amanhã eu vou dar o conteúdo que você precisa para mudar a sua vida. Valeu, então. Muito obrigado, tá? Que isso, meu amigo. Um grande abraço, uma excelente noite para você. Valeu, vocês também. Boa noite para vocês aí, pessoal. Até mais. Turma, 23 horas. Tem alguém aí que ainda queira falar? Se tiver, eu ainda vou abrir o canal. Se não, eu já vou agradecer para a gente ir embora. Então, abre o microfone e fala. Professor. Opa, 2 pessoas. Vai dar. E a Juliana. Diga, Juliana, primeiro. Rapidinho aqui. Eu não consegui fazer o outro teste lá que o senhor colocou, mas eu fiz o do perfil comportamental. Consegui fazer esse. O meu deu 40% gato, deu 24% tubarão e 24% lobo. O do gato o senhor já falou, né? Eu já entendi. Mas o tubarão e o lobo aí eu não... Qual foi o menor? O menor foi a águia, 12%. Então, o tubarão e o lobo são perfis que têm alguns comportamentos mais menores do que o gato. O gato está muito alto, né? Mas o que você tem menos é da águia, né? Que é aquela questão de ser empreendedora, inovadora, criativa, uma pessoa que adora liberdade, que não gosta de ficar presa às coisas ou às pessoas. Você vai ter menos características da águia, né? E aí qual é o prejuízo? É gato demais, vai ter todas aquelas adversidades que eu já falei para os outros e vai ter o problema de não ter esses comportamentos da águia que você pode agregar e que pode tornar a tua vida muito mais feliz e mais produtiva, né? O tubarão e o lobo, você tem eles mais bem diminutos. Agora, o que eu digo para você é que 40% de gato você está sofrendo as mesmas dificuldades, os mesmos impactos que outros colegas aí que ficaram para trás. Sim, pois é, professor. E tem jeito de mudar isso? Tem, uma semana. Depois que nós trabalharmos esse curso aqui, que eu vou trabalhar com muitas atividades, na real, o processo de mudança do perfil comportamental de vocês já começou a partir da primeira aula, porque os conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês foram preparados, sistematizados para que tornar você mais eficiente no seu autodesenvolvimento pessoal e profissional. Então, só de você saber que gato faz mal demais, gato demais, eu não estou dizendo para zerar o gato, porque o gato é bom na hora certa, o tubarão é excelente na hora certa, o lobo também, para você não ficar escravo do seu perfil comportamental, né?
E aí, só de perceber que está alto demais, que você está tendo problemas e que você pode mudar isso, muitas pessoas mudam de um dia para o outro. É interessante mesmo. Pois é, e aí é só questão de atitude. Eu vou bater muito aqui para lá, né? Eu vou trazer conteúdos que vão fazer vocês refletirem profundamente sobre isso. Beleza, professor, muito obrigada por tirar essa Ok, dúvida. Eu não consegui ok. passar o outro, porque não tá. Eu preencho e quando eu vou responder, aí não dá certo, não Não, carrega. eu vou te dizer o que é que você tem que fazer. Não pode repetir a mesma nota, ou não pode colocar duas marcações na mesma coluna. Você tem que pegar aquilo que é mais parece com você até o que menos parece. Aquilo que mais parece com você é 4, depois o 3, depois o 2, e o que menos parece com você é 1. Então, em cada resposta, tem que ter colunas diferentes. Entendi. Não, Não beleza, vai dar muito errado. E uma excelente noite para você. o senhor Eliane. também. Ah, minha amiga, um abraço. Eliane, está contigo a fala. Oi, Eransite, olha, eu consegui fazer aqui a questão do perfil comportamental e o que acontece? 52% gato, Meu Deus! 24% tubarão, águia e lobo deu Quase empate, zero. 12%, 12%. Pois é. Você já ouviu muito, né, Eliane, aqui de lá para cá. Você acha que tá gato muito mesmo com o que você ouviu? Olha, analisando as falas de pessoas próximas a mim, familiares, amigos, muitas vezes eu levo bronca por conta desse meu comportamento, de me anular, essa é a palavra, eu me anulo Essa é em a palavra. função das pessoas, né? Mas, diante de algumas circunstâncias da vida, eu acredito que é algo em que eu me agarrei e que, de certa forma, me deixa feliz. Eu não sou infeliz por ser assim, entende? Sim. Talvez eu seria infeliz se eu não fosse assim. E eu posso estar errada, mas eu ainda não consegui me desvencilhar disso, né? Eu fui a mais sincera possível aí, respondendo essas questões e chegou a esse nível, né, de porcentagem para gato. Eu nem vou perguntar a sua idade, né? Que a gente começa a se despertar do quão nocivo extremado o indicador para qualquer um dos dois, né? Seja tubarão, seja gato, seja águia, à medida que o tempo vai passando, quando nós vamos amadurecendo emocionalmente. Em um primeiro momento, a gente está tão imerso no nosso perfil comportamental, no caso do gato, que a gente tem necessidade de ajudar as outras pessoas. O que nos faz feliz é ajudar os outros, é dar tudo de bom que a gente tem e a gente tira da nossa própria boca para ajudar as outras pessoas. Em um primeiro momento, se isso às vezes não te impacta, não dói, porque é melhor ter para dar do que para receber. Mas o dia que nos falta, como disse aí a Maria José, o dia que nós precisamos das pessoas que nós tantos ajudamos a vida inteira, é que nós somos confrontados com a realidade. Porque aí as pessoas terminam não buscando a gente para ajudar na mesma intensidade, na mesma proporção. Né? Eu conheço, e já trabalho nessa área há muito tempo, conheço pessoas que chegaram em níveis maiores que o seu, nesse quesito do gato, e aí era uma senhora dentro da minha sala de aula que deu quase tudo gato. E eu falei, mas minha senhora, como é que a senhora aguenta um perfil desse? Dessa maneira, a senhora vai terminar parando no psiquiatra. E aí eu falei para ela todas as características do perfil. Aí ela falou, não, professor, eu já estou no psiquiatra tomando remédio tarja preta. Ela tinha mais de 70 anos, né? Eu estou já há 20 anos. Porque quando uma pessoa da minha família precisa de mim, eles vêm para dentro da minha casa. E eu não sei dizer não, eu não tenho como dizer não. Eu tenho 12 irmãos
E quem cuida dos meus pais é só eu, ninguém nem me ajuda financeiramente, é eu que cuido dos meus pais sozinha, né? Eu não casei, eu não fui casar, eu não fui buscar um relacionamento, eu fui infeliz nessa área, por quê? Porque eu fiquei ajudando as outras pessoas e não pensei em mim. Eu não estou dizendo que é o teu caso, tá alto, mas o dela estava mais alto ainda, né? E aí essa senhora de uns 70 anos chorou dentro da sala e falou, olha, eu tenho que mudar, eu ainda tenho vida, né? Por quê? Eu vou trazer aqui uma visão, só tem umas poucas pessoas dentro da sala, nós somos um país cristão, né? E a maior parte de nós frequentam uma igreja ou outra, ou as famílias nos condicionam para isso, para amar o nosso próximo mais do que a nós mesmos. E aí eu trouxe, dentro de uma primeira aula, que primeiro você tem que amar Deus, né, na perspectiva cristã, está lá nos 10 mandamentos. Depois você tem que se amar muito, mas muito mesmo, se aceitar, se dar o melhor para você dar para o seu próximo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quem você tem que amar primeiro, antes de amar o próximo, é você. Às vezes, nós somos condicionados e nós nem percebemos que esse comportamento vai fazer mal para nós no curto, no médio e no longo prazo, né? E isso nos faz tão feliz ajudar as pessoas. Tem gente que vai para a rua ajudar os mendigos, tem gente que vai trabalhar com pessoas toxicômacas, né? E elas esquecem das famílias. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Líderes religiosos, pastores, né? Os pastores têm esse nível de gato lá em cima. E aí, sabe o que acontece com esses caras? Eles ajudam milhares, centenas, milhares de pessoas. Eles estão muito voltados para a vida da membresia e eles esquecem deles. Eles esquecem das famílias deles. E aí a maior parte dessa turma acontece de lá na tenra idade, já com uma idade avançada, ter aí todos os seus sonhos frustrados e a família é a que mais reclama do processo, mas a grande maioria termina a vida sozinho, se não acordar para essa realidade. Mas que bom que está te fazendo bem, por enquanto, você servir. Não é ruim, não, porque senão Madre Teresa de Calcutá ia ficar muito zangada comigo. Madre Teresa de Calcutá e outros que a gente conhece que se doam, né? Que dão a vida pelas outras pessoas. Eu tenho já, assim, de certa forma, de 2 anos para cá, peguei algumas lapadas, né? De pessoas Sim. que eu jamais poderia supor que fosse, vamos dizer assim, traíras, né? Mas em algum momento acho que eu até cheguei a mudar um pouco o meu comportamento, fiquei um pouco arredia, cismada, com medo, mas a pessoa falou diferente comigo, eu já esqueço tudo aquilo e já estou ali de novo pronta para estar junto e misturado, né? Já Pois tive é. cargos de liderança, mas nunca aceitei que me chamassem de chefe, não. Sempre para mim era a equipe, eu era como eles, e para mim a história do chefe era ali nas assinaturas de documentos, às vezes alguma apresentação em algum evento, mas assim, como equipe era sempre junto com eles, eu não me sentia mais que eles, né? E eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos, um de 24 e um de 27, que vai fazer 27. Tenho 2 netos, um de 3 anos e um de 9 anos. E fui casada durante 15 anos e tem uns 4 anos que, como diz, estou tentando resolver essa situação, porque ainda não assinei o divórcio, mas também não me sinto mais uma pessoa, vamos dizer assim, casada, né? Só no papel. Olha só, Mas estou na minha, vivendo só para minha família, para os meus filhos. Não quero que saber legal. mais de nada, não. Que legal. Aqui vem aquela prova do que eu vinha falando, né? Às vezes quem tem o perfil gato demora a tomar a decisão. Por quê? Porque pensa em todas as perspectivas, pensa na família, nos filhos,
e aí é uma questão relativa ao relacionamento conjugal. É o homem, a mulher, às vezes eles ficam muito tempo presos numa relação que não está dando liga, não está dando resultado, mas eles se submetem até depois de criar os filhos, até depois de cumprir a sua missão de mãe ou a missão pessoal para começar a pensar em si, né? Agora, com seus filhos criados nessa nova fase da tua vida, talvez até o teu perfil mude mais ainda. Ainda não consegui sair de casa. Ainda Aí, moro com, como diz, com o com, pai dos meus filhos, mas assim, com quase ex. vivemos numa situação mesmo vamos dizer, de amizade, né? Amigo. Pais, avós. Mas somente isso. Mas faço isso em função deles. Mais por eles do que por mim. Porque para mim já tanto faz. Eu não quero reconstruir esse lado, né? Então, para mim, tanto faz. Eu estou aqui, está tranquilo, ele está lá. Me respeita, enfim. Mas não tem, como você disse, liga. Mas ainda não tive coragem de sair realmente, tomar uma atitude extra, vamos dizer assim, em função deles e, enfim, vai chegar esse momento. Pois é, eu conheço pessoas que estão tentando, passando por esse processo há 50 anos. Meu Deus! Há 50 anos... não, aí também não. Eu conheço. E aí a gente trabalha esse pessoal dentro da sala de aula, porque às vezes a pessoa se submete a uma vida um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, que poderia ser muito melhor vivida, ser feliz, extravagante, né? Mas o bom é que você está tendo aí a tua felicidade em servir as outras pessoas. Começa pelos teus filhos, talvez a igreja, a sociedade, a comunidade, e isso supre muito aquela necessidade da gente ter um companheiro, uma companheira, um cônjuge, né? Então a pessoa ela vai utilizar essas emoções, né? Esse amor que ela poderia ter, esse amor eros, mais voltado aí para o amor ágape, né? Parabéns aí pela tua missão. Obrigada. Muito obrigado, Keliane, pela tua participação. Agora eu acho que dá para finalizar. Tem mais alguém aí? Não, né? Zeramos. Só tem 3 agora pessoas dentro da live. A não ser que a Welma quer falar mais. Abre aí teu áudio, Welma. Não, Deus abençoe. Estava só finalizando, ouvindo os participantes, né? Gratidão. Que bom. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço para vocês. Que Deus possa abençoar aí. Vocês tenham uma noite de sono espetacular. Até amanhã, nesse mesmo horário. Amém. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço.